Amém? Abram comigo no Evangelho de Marcos, a partir no capítulo 16, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 13. Creio que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite, amém? Glória a Deus. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, lhes disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. O 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam do caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Aleluia. Bom, esse texto aqui fala da manhã de domingo, a qual Jesus ressuscitou, depois de ser crucificado. Ele ressuscitou no domingo, e aqui a gente vê no início, Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas foram até o sepulcro para ungir Jesus, já preocupadas com a questão da pedra que estava à frente do sepulcro, mas chegaram lá, viram que não estava mais a pedra, e Jesus já não estava ali, um anjo ali falou com elas, deu uma direção para que elas fossem até Pedro. E aí a gente continua lendo do 9 em diante até o 13, o fato em que Maria Madalena foi a primeira mulher que viu Jesus ali. Jesus se manifestou a ela, e ela foi correndo, segundo a ordem, segundo aquilo que a instrução daquele anjo, ela foi falar aos discípulos de Jesus o que havia acontecido, que Jesus havia ressuscitado, e eles não creram. Aí logo à frente, no 12, conta que Jesus se manifestou também a outros 2 que estavam indo no caminho do campo, e aqui a gente entende que como está registrado no final de Lucas ali, os 2 no caminho de Emaús, que encontraram Jesus, Jesus foi até eles, caminhou com eles, manifestou a sua palavra, contou da sua palavra, que era lícito que aquilo acontecesse, mas mesmo assim, aqueles discípulos não creram na palavra daqueles homens que viram Jesus ressurreto, que viram Jesus depois de ele ter ressuscitado, E o que me chama a atenção é a falta de fé desses apóstolos, desses discípulos de Jesus, desses que caminharam com Jesus, que viram milagres diante deles, que estiveram 3 anos caminhando com Jesus, e várias vezes Jesus se manifestou dizendo o que iria acontecer. Jesus já tinha dado uma palavra dizendo o que iria acontecer. E eu até peguei aqui
Mateus 16, 21 diz: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aqui em Mateus 16, 21 foi a primeira vez que Jesus foi claro dessa maneira. E eis, depois em Mateus 20, 18 e 19, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Depois Marcos 8:31, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Sabe, Jesus ele já tinha dito isso, ele já tinha dito a eles, mas eles estavam ali chorando. Eles tinham desistido, assim como aqueles homens do caminho de Emaús, eles estavam indo contrário à vontade de Deus. Jesus tinha dado uma ordem que era para eles estarem juntos, mas aqueles homens já estavam indo a uma direção totalmente diferente. E o que faz com que as pessoas parem de crer naquilo que Jesus fez? A incredulidade, a falta de fé. Aleluia. Isso é sobre o que eu gostaria de trazer hoje, essa reflexão aos nossos corações, amém? Algo que eu e você precisamos lutar, é contra a incredulidade, é contra essa falta de fé, devido às circunstâncias que nos acontecem, devido a não termos os nossos olhos no lugar correto, a não ter a nossa expectativa no lugar correto. E aqui, no 10, diz que eles estavam tristes e chorando, e ouvindo que ele vivia, que ele tinha, e o que ela tinha visto, eles não creram. Eles estavam vivendo pelo sentimento, aleluia. Eles deixaram que a incredulidade tomasse o controle das suas vidas. Não se lembravam das palavras de Jesus, não se lembravam dos milagres de Jesus, não se lembraram daquilo que Jesus fez, aleluia. Eles deixaram que a falta de fé roubasse a esperança. Sabe, algo que nós precisamos crer sempre é que em Jesus Cristo há esperança. Romanos diz que nós temos, Romanos 5 diz que nós agora temos paz com Deus, e fala sobre um processo, fala sobre perseverança, que muitas vezes nós temos tribulações, dificuldades, que essas dificuldades elas produzem paciência em nós, e que essa paciência ela produz uma perseverança, e essa perseverança é uma esperança, e a esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu, amém? Aleluia. Como é tremendo quando eu e você temos essa certeza. Aqui nesse texto a gente começa a ver as fraquezas, aquilo que eles sofriam, como eles sofreram diante de todas as situações. É claro que eles tinham uma ideia de um Jesus totalmente diferente, de um Jesus montado num cavalo, guerreiro, com uma espada, libertando o povo de Israel dos romanos, tirando a opressão que havia do Império Romano sobre os judeus. Mas Jesus ele veio estabelecer um reino celestial, um reino de um pensamento do alto, de algo eterno, não temporal, aleluia. Então eles não estavam entendendo o que Deus estava fazendo, aleluia, mas Deus tinha um plano, Deus tinha algo. Jesus realmente ressuscitou, amém? Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Marcos 9, esses mesmos discípulos estavam ali, quando Jesus ele subiu ao monte da transfiguração, onde ele se transfigurou diante de Tiago, Pedro e João. Quando Jesus desceu, está ali em Marcos, em Mateus também relata dessa maneira,
eles estavam chegando, e eles viram um alvoroço, uma multidão. E aí, quando eles chegaram naquela multidão, Jesus perguntou: o que está acontecendo aqui? E um homem se manifestou. Um homem chegou e já falou: mestre, meu filho está aqui, ele padece de uma enfermidade, um espírito toma ele, ele joga ele no fogo, na água, e eu tenho sofrido. E é tão interessante, aleluia, que aquele homem olha para Jesus e diz: se o Senhor pode, porque os teus discípulos não puderam expelir o espírito imundo do meu filho, se o Senhor pode, faz isso. Parafraseando, Jesus, ele diz em Marcos 9:23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Marcos 9:23, aleluia. E aquele homem ali, ele olhando para Jesus, ele diz, clamando com lágrimas, diz em Marcos 9:24, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aleluia. Como é tremendo, aquele homem olhando para Jesus, ele desafiou Jesus: se tu pode, e Jesus entrega a ele a mesma pergunta. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Crer é uma decisão, é algo que eu e você precisamos decidir. Há uma responsabilidade em crer, e ela é individual. Cada um de nós precisa crer. Nós entramos no Evangelho porque nós cremos em Jesus. A palavra de Deus fala em Romanos 3:23, que por crermos nele somos justificados gratuitamente e entramos no lugar da graça, e nós temos que permanecer nesse lugar. E a fé, ela é esse lugar isso que me move, que me faz eu batalhar, aleluia, batalhar todos os dias contra os meus pensamentos de homem da terra, pensamentos que às vezes são limitados pelas circunstâncias, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu acho daquele momento, daquela circunstância. Se nós tivéssemos os nossos olhos 100% nas palavras de Deus, naquilo que Jesus diz, nós não pararíamos, nós perseveraríamos mais, nós correríamos mais, aleluia. Nós aprenderíamos, porque Jesus quer nos ensinar pelo seu Espírito a termos realmente movimentação de quem crê, de quem tem fé, amém? Judas, que tem um capítulo só, no 3, diz que é necessário que eu e você, nós batalhemos pela fé que cada um de nós recebeu. Diz que os santos receberam. Quem é santo? É aquele que luta contra o pecado, porque o pecado é a causa de nós termos incredulidade. Foi o pecado que nos separou do Senhor, mas pela fé em Jesus Cristo somos restaurados a esse lugar e podemos viver relacionamento com Deus, aonde aprendemos. A fé é algo que eu e você precisamos exercitar. A fé é algo que eu e você precisamos colocar em prática. Quando Jesus diz aos discípulos dele: se tu tiveres fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: sai daqui, lança-se do mar. Ele dizia dessa fé que é semente, não é o tamanho, porque cada um de nós recebe fé. Nós recebemos essa sementinha que precisamos plantar todos os dias, diante das situações difíceis. Eu e você precisamos crer, precisamos entender que temos um Deus que é soberano, um Deus criador, que move sim circunstâncias, para que nós possamos crescer nele, aprender dele, caminhar convicto do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, que nós possamos colocar toda a incredulidade, tudo aquilo que tenta contra a nossa mente, quanto conhecermos a Deus, conhecermos o seu amor fora das nossas vidas, fora da nossa mente, amém? Aleluia, louvado seja Deus. E ali aquele homem clamou com lágrimas: ajuda a minha incredulidade. E Jesus, ele reagiu. Jesus, ele foi, tocou naquela criança, aquela criança caiu ali como morto, mas foi curada. Quantos problemas que foram resolvidos naquela família? Qual o problema que havia dentro daquele lar? Quanto sofrimento aquele espírito imundo causou
na vida daquela criança, daquele filho, na vida daquele pai. Aleluia. É isso que Jesus faz quando nós temos fé, e nós precisamos nos mover em fé. Toda vez que eu e você não cremos, nós impedimos o agir de Jesus. Jesus, quando ele chegou em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres, porque o povo não cria. O povo não cria naquilo que ele podia fazer. O povo olhou para ele como um homem, como aquele que era daquela cidade, filho de José, filho de Maria. Eles não viram Jesus como ele é. Ali Jesus não fez muitos milagres. Aleluia. Como é importante que eu e você tomemos essa responsabilidade de permanecer crendo. Assim, Jesus expeliu o espírito imundo do menino e ele foi curado. Jesus sempre foi e ele é o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos precisam estar nele. Hebreus 12 fala sobre essa caminhada de fé. Hebreus 12:1 fala sobre esse lugar que eu e você temos que ter os nossos olhos, a fonte. Jesus é essa fonte de fé e esperança. Precisamos batalhar para que as circunstâncias não nos roubem nem a fé e nem a esperança. Aleluia. E é o amor de Jesus que nos leva a esse lugar. É o amor dele que nos faz querer perseverar em aprender com ele, em viver esse relacionamento com ele, agradando a ele. Aleluia. Salmos 20 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Como é importante eu e você termos uma fé exercitada, crermos nele, crermos naquilo que ele pode fazer. Ele é fiel, Deus é fiel. Ele sabe o que eu e você precisamos, ele cuida de nós, ele cuida das nossas vidas. Há uma diferença naqueles que confiam no Senhor. Eles fazem menção do seu nome, eles falam da sua fé. Sabe, há algo que é tremendo, porque eu não posso segurar aquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho vivido. Não pode parar em mim, ele tem que continuar, ele tem que frutificar. É algo que não dá para ficar só em mim. Aleluia. Eu lembro que quando eu tive meu encontro com Jesus, eu tinha convicção de que eu não podia me calar, que eu precisava falar do Evangelho de Jesus, que eu precisava falar do amor de Deus, que eu precisava falar que até os meus 30 anos eu não tinha conhecido algo tão maravilhoso como naquele momento de ser tocado pelo amor de Jesus, de conhecer Jesus. E sabendo o que eu vivi naqueles dias, eu queria falar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:3, ele diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. A nossa fé, ela precisa condizer com as nossas palavras. Se eu vejo uma situação e aquela situação ela está trágica, e as minhas palavras elas são que é só alimento o trágico, elas não são palavras positivas diante daquela questão, mas não é a palavra positiva, é a palavra de Deus que eu preciso ter naquele momento. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, que a palavra é a espada do Espírito, porque naquele momento é uma luta espiritual, e eu preciso ter a palavra do Senhor na minha vida, eu preciso lançar a palavra do Senhor como espada, diante daquela situação, levantando o meu escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno, e usando a minha espada naquela situação, a palavra do Senhor. Deus é fiel, Deus tem um propósito para isso. Eu creio, não foi dessa maneira que Deus falou que seria. Eu creio, Deus tem algo nisso daí. Não é por isso que eu vou desistir, é por isso que eu vou perseverar. E aí Deus manifesta a glória dele. Ele faz algo que faz que você creia mais, que você consiga colocar outra semente de fé, para que você possa perseverar e crescer, para que você saia daquele marasmo, das dificuldades de não continuar crendo. Nós precisamos viver uma fé madura, uma fé onde nós somos sim instrumentos do Senhor, cheios do Espírito Santo.
o poder de Deus. Precisamos do poder dele, e Deus quer fazer algo em nós, que nós estejamos atentos a isso. A fé precisa ser colocada em prática. Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Aleluia. Tiago, ele fala sobre isso, sobre você mostrar a sua fé pelas suas obras. Ele diz, olha, tu tem fé? Mostra pela tua obra. E é isso, essa é uma realidade. Nós sabemos que em Jesus Cristo nós podemos fazer algo. Efésios 2,8 diz que é nele, em Jesus Cristo, que as obras acontecem. Nós precisamos dele. Ele é o autor da obra. Nunca eu vou poder chegar diante de Jesus. Jesus, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Não, já é dessa maneira. Eu faço nele, porque nada do que eu tenho, nada que você tenha, nada que você faz, vem de você, veio dele. Ele faz isso. Então creia, faça por fé. Tudo que nós fazemos precisa ser por fé. Que nós não fazemos por fé é pecado, diz a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Que nós possamos crescer na fé. Romanos 10,17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós crescemos na fé. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para nós, qual é a direção. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo sobre alguns que naufragaram na fé, é tão interessante porque naquela época as pessoas, para elas se locomoverem, elas saíam de um lugar, elas entravam num barco e elas tinham que ir a um outro lugar, um outro porto. Então elas tinham um destino a chegar, e se o barco afundasse, haveria um naufrágio. Mas havia pessoas que pulavam do barco, havia náufragos. E aqui o apóstolo Paulo, ele coloca isso, que há pessoas que naufragam na fé. Elas saem da caminhada de fé. Elas tinham um lugar onde estava pré-determinado para elas chegarem a um destino, mas porque elas perderam a fé, elas naufragaram. Aleluia. Como é necessário que eu e você perseveremos, que nós tenhamos essa consciência de que nós saímos de um lugar e estamos indo para outro. Nós não podemos parar, nós precisamos permanecer no Senhor. Sabe, às vezes a gente para de fazer algo que estávamos fazendo, porque o Senhor nos para que Ele nos leve a outro lugar, e às vezes a gente fica naquele lugar parado, esperando, sem ouvir a voz do Senhor. A incredulidade, a falta de esperança nos impede de ouvir a voz de Deus, de ouvir as direções que o Senhor tem. Mas quando eu e você cremos, nós abrimos nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem para dizer. Aleluia. Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Ele dará aquilo a qual Ele pede, a qual Ele está pedindo. Porque se nós não agirmos dessa maneira, nós não agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, muitas vezes Deus, Ele resiste, Ele não nos dá direção. Por quê? Porque a gente está sem fé, a gente não está crendo. Aleluia. E nós precisamos crer. A responsabilidade de crer é individual. Cada um de nós precisa ter essa consciência de fé, de crer naquilo que Jesus fez, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário primeiramente. Aleluia. Nós precisamos crer nele, crer naquilo que Ele está fazendo, ser sensível. Se você tem relacionamento com Deus, você está sensível a isso. Você tem um temor de sair do centro da vontade dEle. Você tem um temor, você batalha pela sua fé. E nós precisamos ser esses que lutam, que batalham pela fé que nós temos. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Santo Tu és, Jesus. Aleluia. Aleluia. Se tivermos a percepção de que temos pouca fé, lembremos-nos do Pai
clamando a Jesus em Marcos 9:24, ajuda a minha incredulidade. Jesus, ele é tremendo, sabe por quê? Porque ele conhece o meu interior e o seu interior. Se você tem lutas, tem dificuldades para permanecer crendo, se você está fraco, né, ele é aquele que te fortalece. O apóstolo Paulo, ele usa essa analogia, ele diz, diga ao que está fraco, ser forte, pois o poder de Deus, o apóstolo Paulo aprendeu isso, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A nossa fraqueza, ela não é porque nós queremos parar. A nossa fraqueza, ela precisa ser esse lugar de dependência de Deus. Jesus diz, Hebreus 12 diz que nós temos que ter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele tem uma carreira proposta a nós, ele tem essa caminhada de fé proposta a nós, então nossos olhos nele, precisam estar nele, não em nós. Quando nós viramos os nossos olhos, olhamos para nós, para nossas fraquezas, para nossas debilidades, para nossas falhas, nós perdemos aquilo que é mais importante, ter os nossos olhos nele, ter os nossos olhos, nossas expectativas nele, ter nossas expectativas naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele tem poder para fazer. Nossas fraquezas, nossas debilidades não são. Os apóstolos eram frágeis, eles tinham debilidades, eles eram totalmente diferentes daquilo que se escolheria. Aleluia. Tem algo cultural dos judeus, que uma profissão passa do pai para o filho, e os judeus desde novinho, eles são inseridos a aprender as leis, e ali, quando eles estão passando 12, 13 anos, alguns deles já, se eles são filhos de sacerdotes, eles aprenderam, já estão recitando o Pentateuco, e eles já têm um destino, eles vão estar sendo instruídos por um mestre, aleluia, dentro da casa de Deus. E é tão interessante que os discípulos, eles não tinham nada para essa cultura. Eles eram judeus também, mas eram pescadores, cobradores de impostos. Eles eram totalmente ao contrário daquilo que os fariseus e os escribas diriam que seria escolhido para alguém para andar com o Messias ungido do Senhor. Mas Jesus, ele foi e pegou os mais simples, e ele não mudou. Jesus ainda continua pegando aquilo que não é, para mostrar que ele é, sabe? Então não é a minha debilidade, não é a minha falta, não é as minhas fraquezas que definem quem eu sou e para onde eu vou. Quem define quem eu sou e para onde eu vou é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu naquela cruz, mas ressuscitou, e por eu crer nele, eu tenho certeza de que ele está fazendo algo na minha vida e na sua vida, e ele fará algo em nossas vidas. Sabe como nós temos que ter consciência de que nossa caminhada de fé, ela afeta outras pessoas. Hebreus 10, 35 a 39 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, sendo há algo que nós vamos receber do Senhor por confiarmos nele, por perseverarmos na fé, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu e você somos esses que creem, que permanece crendo, que age, que fala segundo o pensamento de fé, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Jesus tem. Aleluia. Finalmente apareceu aos 11, diz o 14, e estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto e já ressuscitado. Vou ler mais uma vez, Marcos 16, 14. Pode colocar lá para a gente. Por favor, Tainá.
Marcos 16, 14. Aleluia. Diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. Jesus, Ele é a verdade. Ele muitas vezes nos confrontará, muitas vezes Ele vai olhar para o nosso coração e vai trazer isso, Ele vai trazer essa realidade, e nós precisamos lidar com isso. Lidar com a verdade muitas vezes pode ser doloroso, mas é libertadora. Quando você lê Hebreus 11, você vê ali no mural todos aqueles que creram, eles viam uma promessa de longe, e a palavra de Deus diz que Deus escolheu eles não serem aperfeiçoados, e hoje eu e você, em Jesus Cristo, somos aperfeiçoados. E a gente continua lendo ali, a gente vai ler 12, a gente vai ler que chega uma parte do 12 que diz que muitas vezes o nosso Pai, Ele vai nos repreender como a filhos, e que muitas vezes, como a filhos, a repreensão vai parecer dolorosa, vai parecer difícil, mas depois ela produz algo em nós, porque Ele nos trata como filhos. Todo aquele que é filho de Deus tem uma identidade. Todo aquele que sabe, que tem uma identidade, sabe de onde veio, para onde vai. Eu e você temos uma identidade em Deus. Somos filhos de Deus. Temos uma direção. Sabemos para onde vamos, aonde queremos chegar. Amém? Aleluia. Aleluia. E essa fé que eu e você precisamos ter e nos mover. O apóstolo João fala que essa fé é a fé que vence o mundo. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele disse para termos bom ânimo, que Ele venceu o mundo. Essa fé, ela é produzida diante das aflições que o mundo nos traz. Elas nos fazem crescer em fé, e ela faz-nos ter certeza, para que nós possamos crescer e outros também possam crescer e ser tocados. Por isso que diz assim, mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, às vezes, Hebreus 12, 13, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Eu e você temos um papel na vida do outro. Se a igreja não se trata do eu, se trata do nós. Muitas vezes nós morremos para nós mesmos, vivemos essa situação, e o outro vive, o outro cresce na fé e no conhecimento daquilo que tem na sua vida. Então não fazer veredas direitas, né? Tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Isso aqui fala de uma caminhada cansativa, de uma batalha que alguém viveu. Então, quando nós vivemos essa batalha pela fé, nós não podemos desistir, mesmo diante dessa batalha, dessa luta, desses joelhos desconjuntados. Nós precisamos ter consciência de fazer esse caminho reto. Nós temos que ter um caminho reto, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. A nossa fé atrai o coração de Deus, a nossa fé atrai o coração de Jesus. Jesus, toda vez que Ele encontrava alguém que tinha fé, isso alegrava o coração dele. Quando Ele encontrou aquele homem que era um gentil, aquele homem que tinha um servo, que está registrado ali em Mateus 8, ele era um soldado romano, e ele chegou diante de Jesus e disse: Senhor, cura o meu servo. Jesus falou: vamos lá. Ele falou: não, o senhor não precisa ir lá, o senhor pode dizer uma palavra aqui, e o meu servo ser curado lá. Aquilo chamou a atenção de Jesus, porque aquele homem, ele entendia algo natural pelo espiritual. Ele disse: porque eu tenho homens que estão sobre o meu comando, eu digo a um faz, ele vai e faz.
Eu digo a um, vai, ele vai. E aí Jesus olhou para aquele homem e disse: olha, em Jerusalém eu não encontrei alguém que tivesse tamanha fé. E ele ficou impressionado pela fé daquele homem. E aí Jesus disse uma palavra: vai, que os teus servos está curado. Jesus tem uma palavra, Jesus te deu uma palavra, e Jesus tem uma palavra para cada um de nós. Precisamos crer. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Qual é a palavra que Jesus te deu? Qual é a palavra que Jesus te falou? Quando o povo andava pelo deserto, aleluia, Deus tinha dito a Moisés que levaria ele a um lugar. Quando ele chegou diante das águas ali, diante do mar vermelho, ele olhou o faraó vindo na direção e ele orou. E o Senhor olhou: para o que tu está orando? Levanta teu cajado aí, manda o povo andar. Muitas vezes nós já temos a palavra e precisamos andar. Nós não precisamos mais correr, nós precisamos andar, se mover por fé, se mover pela fé. Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz, Ele derramou seu sangue precioso para nos perdoar os nossos pecados, para remover uma culpa que havia sobre nós. Ele pregou a dívida que havia sobre nós, a dívida que havia sobre nós, Ele pregou na cruz vazia, porque Ele ressuscitou, e Ele tem poder para ressuscitarmos no último dia, para o encontro com Ele nos ares. Esse é o destino da sua igreja, vivemos a eternidade com Ele. Então nós precisamos hoje lutar pela nossa fé, batalhar pela nossa fé que nós recebemos, perseverar nele, caminhar crendo, pedindo: Senhor, mostra-me para que eu estou vivendo isso, Senhor, me mostra para que eu estou vivendo isso, Senhor. Aleluia. Quando aconteceu a tragédia dentro da minha casa, eu tinha 17 anos de idade. Ver meu pai assassinar minha mãe foi algo que foi trágico demais. Eu, como filho mais velho, com meus 2 irmãos mais novos, a única coisa que eu perguntava naquela época para Deus era: Deus, por que o Senhor permitiu isso? E durante dos meus 17 até os 30, eu caminhei pelo mundo, sem entender o porquê daquilo aconteceu, o porquê que aquilo aconteceu, por que Deus permitia. Eu busquei em tantas coisas entender o porquê que aquilo que foi tão trágico aconteceu dentro do meu lar, por que o meu pai era do jeito que ele era, por que meu pai era escravo do vício do alcoolismo, por que meu pai era um homem que ficava violento quando bebia. Aleluia. E quando eu tive meu encontro com Jesus, Jesus me mostrou que tudo aquilo que era horrível, que tudo aquilo que era terrível, tudo aquilo que eu vivi, era porque Deus agora tinha algo bom para mim, e Ele ia usar tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que parecia trágico, tudo aquilo que parecia que era para destruir. Jesus usou na minha vida para me trazer convicção de quem eu sou e de que aquilo que Ele pode fazer é real, do que aquilo que Ele pode fazer é real, que Deus restaura, que Deus cura, que Deus liberta. Hoje eu tenho uma alma curada, todos os traumas de infância foram curados no dia que Jesus me curou. Hoje eu sei quem eu sou filho de Deus, eu tenho um Pai Celestial que cuidou de mim nos momentos que eu mais precisei, nos momentos que eu mais necessitei, diante das dificuldades, dos problemas. Eu olho para trás e vejo que o meu Papai Celestial, que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, Ele estava cuidando de mim para que eu chegasse hoje aqui e pudesse dizer para você: tem jeito sim, tem jeito sim. Jesus pode fazer, Ele pode curar, Ele pode libertar. Ele é o Filho do Deus vivo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação a não ser nele. Ele tem todo o poder e o
nome dele é sobre todo nome, no céu, na terra, embaixo da terra. Ele é o Deus poderoso, Deus forte. Ele é Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é Rei dos reis, majestoso, poderoso, soberano. Não há outro que eu e você possamos ter expectativas a não ser nele. Quando eu e você temos expectativa nele, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Quando eu e você buscamos ele de todo o coração, de todo entendimento, com todas as nossas forças, todas as outras coisas nos serão acrescentadas.